Na estrada, as correntes de um caminhão de toras arrebentaram. Toras enormes começaram a tombar na estrada, uma após a outra. Quando um policial estadual percebeu, já era tarde demais. Os carros atrás pisaram fundo nos freios, mas um carro capotou ao ser atingido por uma tora. Um motociclista derrapou sem controle, caindo diretamente contra uma tora gigante. Sua moto deslizou em sua direção, esmagando-o instantaneamente até a morte. Outro carro capotou no ar e aterrissou em segurança. Mas, justamente quando o motorista olhou para trás, um caminhão, em alta velocidade, acabou com sua vida instantaneamente. Em outro carro, uma garrafa de água rolou para debaixo do pedal do freio, fazendo com que uma mãe e seu filho colidissem diretamente contra uma tora, matando os dois. O carro de Kimberly capotou violentamente por causa de uma tora, girando repetidamente no ar. Kimberly só queria ir para a Flórida com suas 3 amigas para as férias de primavera. Ela nunca imaginou que encontrariam algo assim. Então, um caminhão colidiu com os carros à frente, avançando em direção ao veículo capotado de Kimberly. De repente, ela pareceu voltar no tempo para alguns minutos antes. Ela percebeu que tinha tido uma visão do terrível desastre. Shayna perguntou o que havia de errado. Kimberly disse que haveria uma enorme colisão em cadeia bem ali. Suas amigas não acreditaram nela, mas Kimberly não esperou pela aprovação delas. Ela desviou subitamente, bloqueando todo o tráfego atrás. O policial estadual, Thomas, viu isso e correu imediatamente. Ele perguntou a Kimberly o que acontecera. Ela explicou urgentemente que um acidente massivo aconteceria ali e saiu do carro para lhe contar mais. Foi quando ela viu o caminhão de toras novamente. Ela disse a Thomas que o caminhão de toras causaria o acidente, insistindo para que ele impedisse o desastre. Mas justamente então, o acidente realmente aconteceu, chocando a todos. Enquanto Kimberly ficava paralisada em choque, um caminhão colidiu com seu carro. Thomas puxou Kimberly para fora do perigo, salvando sua vida. Mas suas 3 amigas foram mortas instantaneamente. Kimberly ficou emocionalmente devastada. Thomas levou os sobreviventes de volta à delegacia para interrogatório. Ele perguntou a Kimberly como ela sabia do acidente. Ela explicou que o viu acontecer, como se ela mesma estivesse lá. Era exatamente como o que aconteceu com Alex com o voo 180, exatamente 1 ano atrás, naquele mesmo dia. Todos conheciam a história. Os sobreviventes do acidente de avião começaram a morrer misteriosamente depois. Alguns acreditavam que a morte estava voltando para reclamar aqueles que escaparam. Udin, um professor do ensino médio, não acreditava nisso de forma alguma, achando que era apenas uma lenda urbana assustadora. Thomas sabia que ainda havia um sobrevivente vivo do voo 180. Clear, que agora estava trancada em uma ala psiquiátrica, acolchoada por segurança. Mas a verdade permanecia. Se Kimberly não tivesse intervindo, todos teriam morrido naquela estrada. Alguns sobreviventes acreditavam que a morte estava atrás deles. Outros. Michael, o pai de Kimberly, chegou para confortar sua filha. Os sobreviventes eventualmente voltaram para casa. Mas Kimberly sabia que ainda não havia acabado. Evan, que acabara de ganhar na loteria, entrou em seu apartamento com sacolas de coisas recém-compradas. Ele abriu uma janela e jogou fora espaguete velho. Então, ligou uma música e procurou algo mais para comer. Colocou o macarrão no micro-ondas, sem notar que um ímã de geladeira havia caído dentro. Enquanto isso, começou a fritar palitos de mussarela no fogão. Ouvindo sua caixa postal, encontrou mensagens de mulheres tentando se relacionar depois de ouvir sobre sua grande vitória na loteria. Ele admirou seu novo relógio e conferiu seu novo anel. De repente, o ímã fez o micro-ondas faiscar violentamente, assustando Evan. Seu anel escorregou, caindo no ralo da pia. Ele enfiou a mão para pegá-lo, mas sua mão ficou presa justamente quando o micro-ondas continuava a faiscar e a frigideira pegou fogo. Em pânico, Evan pegou uma toalha para apagar as chamas. Ele a forçou para baixo e aterrissou em segurança no chão, apenas para escorregar no espaguete que jogara fora Arelier. Ele caiu de bruços, a escada acima dele deslizando rapidamente para baixo, parando a centímetros de seu olho. Mas, subitamente, a escada caiu novamente, transpassando-o diretamente através de seu olho direito. Thomas também era um sobrevivente do acidente na estrada. Ele começou a investigar os sobreviventes do voo 180 do ano anterior, apenas para descobrir que cada um tinha morrido de forma horrível. Alex morreu enquanto estava com Clear em um beco, morto por um tijolo que caiu. Os sobreviventes da Rota 23 estavam assistindo ao noticiário em casa quando souberam que Evan, o ganhador da loteria, foi morto de forma bizarra por uma escada. Alguns começaram a se preocupar que a morte pudesse vir atrás deles em seguida.
enquanto outros se recusavam a acreditar. Kimberly decidiu visitar Clear, a última passageira sobrevivente do voo 180. Clear insistiu que Kimberly não poderia trazer itens pontiagudos para seu quarto. Então, Kimberly teve que remover seu cinto e outros objetos perigosos. Até suas unhas não podiam estar afiadas. Clear não estava trancada à força. Ela se confinou voluntariamente. Quando Kimberly entrou no quarto de Clear, Clear ordenou que ela não se aproximasse mais. Mas quando Kimberly contou a Clear sobre ter visto o acidente antecipadamente, Clear a avisou que a morte estava agora atrás de todos eles. Ela explicou que eles perturbaram o plano original da morte, e agora a morte os caçaria um por um. Kimberly seria a última na lista da morte. Mas Kimberly percebeu que suas amigas morreram primeiro na vida real. Embora fossem as últimas em sua visão, Clear imediatamente percebeu que algo estava errado. A morte deve ter invertido a ordem desta vez. Clear disse a Kimberly para ficar atenta a sinais. Eles poderiam salvar sua vida. Kimberly implorou a Clear por ajuda, mas Clear a aconselhou a ficar em um quarto acolchoado, ignorar todos os outros e pelo menos salvar a si mesma. Kimberly ficou furiosa, acusando Clear de ser egoísta e covarde. Depois que Kimberly saiu, Clear pegou uma foto de seu namorado, Alex, e lentamente rasgou sua pulseira de paciente. De volta em casa, Kimberly notou um sinal de morte. Um bando de pombos subitamente voou por ela. Se Clear estivesse certa, Nora e seu filho Tim poderiam morrer por causa de pombos. Thomas não entendeu o que Kimberly quis dizer. Quanto? Isso Nora levou Tim ao dentista. Depois que o dentista acomodou Tim, a bomba d'água de um aquário começou a vazar no chão perto de tomadas elétricas. Lá fora, um guindaste operava nas proximidades. De repente, um pombo bateu na janela, assustando o dentista. Quando ele tentou continuar, outro pombo colidiu com o vidro, deixando-o ainda mais distraído. Ele quis pedir ajuda, mas a enfermeira lá fora estava ocupada no telefone. Nesse momento, a água se acumulou no chão e alcançou os cabos de energia. O dentista deu a Tim gás do riso e retomou seu trabalho. Enquanto isso, Kimberly e Thomas estavam dirigindo rapidamente em direção ao consultório dentário. Outro pombo atravessou a janela, forçando o dentista a sair para verificar a situação. A água no chão estava agora eletrificada, mas ele não percebeu. Lá fora, ele viu que o pombo havia voado para a sala, então eles começaram a persegui-lo. Dentro, a água causou um curto-circuito, desligando o suprimento de oxigênio. Tim não conseguia mais respirar pelo nariz. Então, respirou pela boca. Subitamente, um baiacu de plástico caiu na boca aberta de Tim. Seu corpo estava entorpecido pelo gás, permitindo-lhe apenas movimentos limitados dos braços. Justamente quando ele disse que Kimberly teria que encontrar o resto das pistas sozinha. Mais tarde, enquanto os três estavam em um posto de gasolina, Kimberly subitamente teve outra visão. Uma van branca mergulhando na água com o motorista se afogando. Clear também viu sinais perturbadores, postes elétricos e tanques de gás. Tudo a deixava inquieta. Kimberly percebeu que a van branca pertencia a Isabella, uma sobrevivente grávida do acidente. Se Isabella desse à luz com segurança, isso poderia finalmente terminar a lista da morte? Com a ajuda de Thomas, eles reuniram todos os sobreviventes. Apenas trabalhando em equipe, eles poderiam sobreviver, mas ninguém sabia ainda onde Isabella estava. Kimberly deu a todos um telefone para fornecer avisos que salvariam vidas em momentos críticos. Justamente então, uma bola desencadeou uma reação em cadeia mortal, enviando uma prancha de surf em direção a Clear. Felizmente, ela desviou bem a tempo. Claramente, a morte ainda não a tinha esquecido. Devastada, Nora ainda se recusava a acreditar no padrão e deixou a reunião do grupo. Nora acabou em um elevador com Eugene e um homem idoso carregando membros protéticos. De repente, todos viram outro sinal de morte. Uma sombra de um açougueiro segurando ganchos. Eles correram para encontrar Nora e Eugene. Dentro do elevador, o velho cheirou o cabelo de Nora de maneira assustadora. Seu telefone tocou subitamente, assustando-a. Ela o deixou cair, e quando se abaixou para pegá-lo, seu cabelo ficou preso em um gancho protético. Thomas ligou para seu telefone, avisando: "Um homem com ganchos vai matar você." Aterrorizada, Nora entrou em pânico. Seria o homem logo atrás dela? Quando ela tentou escapar, seu cabelo se embaraçou ainda mais. Quando o elevador se abriu, Nora saiu desesperadamente. Mas as portas se fecharam em seu pescoço e se moveram para cima, decapitando-a, apesar de Clear e Kat tentarem desesperadamente salvá-la. Certamente, Eugene acreditou agora. Em vez disso, Eugene entrou em colapso completamente. Ele pegou a arma de Thomas e tentou atirar em si mesmo. Ele puxou o gatilho várias vezes,
mas nenhum tiro saiu. Thomas verificou a arma. Estava totalmente carregada. Ainda assim, toda a bala falhou. Claire explicou calmamente. Não era a vez dele morrer. O grupo começou urgentemente a procurar por Isabella, determinados a proteger o nascimento da nova vida. Enquanto isso, Isabella teve problemas no carro e foi temporariamente detida em uma cela por policiais. Mas, subitamente, sua bolsa estourou. O bebê estava chegando agora. Um policial rapidamente dirigiu a van de Isabella em direção ao hospital. Ao mesmo tempo, o carro de Kat e a van de Isabella estavam indo diretamente um em direção ao outro, justamente quando seus veículos se aproximavam. O pneu do carro de Kat furou e ele perdeu o controle, quase colidindo com a van de Isabella. Ambos os veículos desviaram da estrada. O carro de Kat bateu na cerca da fazenda dos Gibbons. Um tubo de pressão venosa central perfurou o interior do carro, prendendo Kat impotente em seu assento. Os outros colocaram Eugene em uma ambulância. Naquele momento, Brian, o filho do fazendeiro Gibbons, interveio para ajudar. Ele tentou salvar Kat, mas não conseguiu libertá-la. No caos, Brian quase foi atingido por uma van de notícias. Felizmente, Rory interveio e salvou sua vida justamente a tempo. Repórteres chegaram ao local, mas eles não sabiam que uma pedra afiada havia perfurado seu tanque de combustível e gasolina vazava por toda parte. Enquanto isso, Isabella já havia chegado ao hospital. Bombeiros começaram a resgatar Kat de seu carro. Quando usaram cortadores hidráulicos, eles acidentalmente acionaram o airbag. O airbag forçou a cabeça de Kat para trás, transpassando-a em um tubo atrás de seu assento, matando-a instantaneamente. O cigarro aceso de Kat caiu no rastro de gasolina, vazando, provocando uma explosão que explodiu a van de notícias. A explosão enviou uma cerca de arame farpado, afiada voando como uma lâmina mortal, cortando o corpo de Rory em 3 pedaços. Agora, os sobreviventes restantes tinham que correr para o hospital para proteger Isabella. Dentro do hospital, Eugene sentiu a morte se aproximando. Sua porta se fechou com força, as ventilações de oxigênio se fecharam e sua cama se moveu lentamente, desconectando sua máquina de suporte de vida. Pouco a pouco, Claire abriu a porta de Eugene para verificar ele. Mas isso puxou o plug completamente solto, causando uma faísca que incendiou o oxigênio. A explosão matou instantaneamente Eugene e Claire, jogando seus corpos em chamas no corredor, enquanto Kimberly e Burke assistiam impotentes. Enquanto isso, Isabella deu à luz seu bebê com segurança, revelando que ela nunca esteve realmente na lista da morte. Kimberly subitamente percebeu que a nova vida tinha que vir dela mesma. Ela decidiu que precisava morrer e ser trazida de volta à vida. Ela dirigiu uma ambulância para um lago, intencionalmente se afogando. A visão que ela teve earlier finalmente se tornou realidade. Sem hesitar, Thomas pulou no lago para resgatá-la. Quando Kimberly acordou novamente, os médicos estavam tentando desesperadamente revivê-la. Ela finalmente foi trazida de volta à vida. Kimberly havia parado de respirar por um curto período, dando-lhe uma nova vida clínica que quebrou o padrão da morte. Mas eles realmente enganaram a morte? Algum tempo depois, Kimberly e Burke se juntaram à família Gibbons e ao pai de Kimberly, Michael, para um churrasco no quintal. A família Gibbons compartilhou a história de como Rory salvou seu filho, Brian, da van de notícias desgovernada. Kimberly subitamente se sentiu inquieta. Eles perceberam que Brian também havia sido adicionado à lista da morte. Justamente quando Thomas e Kimberly olharam para Brian, o grill de propano explodiu violentamente, matando Brian instantaneamente. Seu braço decepado aterrissou horripilantemente sobre a mesa de piquenique.